Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cisne de Física, falando hoje para os alunos de terceiro ano do Colégio Estadual Adino Xavier e do CIEP 130, tá? Eu trabalho nessas duas escolas com a turma do terceiro ano, a gente tem dado aula, né? Tem dado a matéria aí na medida do possível nesse período meio esquisito, né? Mas vamos ao que interessa. A matéria de hoje vai ser um apanhado geral daquilo que foi dado durante esse período de tempo, tá? Da eletromagnetismo. Tá bom? O que nós fizemos? Nós demos a matéria de magnetismo da parte histórica, da parte dos ímãs e falamos sobre a questão envolvendo a unificação disso aí. Nós demos a matéria por escrito e hoje eu vou fazer um apanhado geral desse conteúdo, explicando aqui, com o auxílio do nosso Data Show, aquilo que está registrado e que está disponibilizado para você na plataforma, tá bom? Então vamos lá, professor Cisne meu nome, terceira série, beleza? Então vamos começar aqui com a história do desenvolvimento do conhecimento do magnetismo. É basicamente o seguinte: o magnetismo, assim como a eletricidade, foi descoberto meio que por acaso, né? Então aqui nessa região da Magnésia, que é hoje pertencente à Grécia e à Turquia, aquela região ali, ó, tá vendo? Tá? A rocha que foi descoberta com essas propriedades especiais é a magnetita, é basicamente minério de ferro, tá? Aqui está a composição dela basicamente, ó, tá? Fe3O4, tá certo? É uma composição de outros óxidos de ferro basicamente menores, né? Constitui uma forma um pouco maior, tá bom? Magnetita é o nome da rocha, magnésia é o nome da região, tá bom? É na Capadócia ali, perto da Grécia, aquela regiãozinha ali, tá bom? Disputada entre a Grécia e a Turquia, e um período até pela Macedônia. Mas enfim, vamos lá, tá? Esse material tem uma forma cristalina, tem uma fórmula regular, é um material que o pessoal usava para produzir o tecido de ferro. Então, basicamente, é minério de ferro, tá certo? Os conceitos a respeito do magnetismo, à medida que o pessoal foi desenvolvendo o conhecimento disso, a partir do século V a.C. em diante, inclui notar que ele tem polaridade, porque tem horas que o metal atrai outro pedaço de metal e horas que repele, tá? E a questão da inseparabilidade. Então você tem polo, você tem atração-repulsão e você tem inseparabilidade. A inseparabilidade basicamente é o fato de que, por menor que seja o pedaço de ímã, ele sempre vai ter essa propriedade de hora atrair e hora repelir outro pedaço de ímã, tá? Bom, isso é do material e é da própria propriedade do magnetismo mesmo, tá? Bom, os ímãs hoje eles têm várias aplicações, eles são constituídos em várias formas, e dependendo do uso, né, eles podem ter formatos diversos, tá? Para encaixar nas peças que eles ajudam a, vamos dizer assim, funcionar, né? Agora, tem um comportamento interessante, né? Quando você deixa o ímã, como naquele baldinho ali, ó, tá? Livre para ele oscilar, ele sempre para apontando uma direção especificamente, que é a direção norte do planeta, tá? Então, qualquer ímã colocado próximo ao outro se atrai em algum momento e ora se repele. E além disso, quando ele é deixado solto para se mover, ele acaba se alinhando com a direção norte-sul, tá? Essa propriedade chamou muita atenção dos homens um pouco após sua descoberta, tá? Bom, a conclusão disso aí é que o ímã tem duas partes. Como elas se orientam na direção norte-sul, aí decidiu-se chamar uma parte de polo norte e outra parte de polo sul. Na verdade, extremidades, tá? Uma extremidade de polo norte e uma extremidade de polo sul. Não importa o tipo de ímã, a forma de ímã, sempre vai ter esses dois polos, ok? Muito bem. Então, os chineses basicamente inventaram a bússola. Essa propriedade de apontar para o norte e sul permitiu a invenção da bússola, e essa que é a primeira bússola que foi inventada. Basicamente uma colher, né, de material magnético, que tem essa forma porque ela pode ser movimentada livremente, né? E a Zinan, como é o nome dessa colher, tá? Ela basicamente era uma curiosidade, século I a.C. E foi dada como presente ao imperador na época. Então era uma coisa de curiosidade, brinquedo, essas coisas, né? Somente no século IX depois de Cristo é que alguém tem a ideia de usar
esse comportamento do ímã, né, para a orientação marítima. Nasce assim a bússola. Tá ok? Mas do século I a.C. ao século IX d.C., são 1000 anos de diferença. Tá bom? Também era assim, né? Tinha que estar na mão da pessoa certa para poder, opa, a gente pode usar isso. Tá bom? De repente, tudo que falta nesse período, né? Lembre-se, é um período muito sem tecnologia. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha bicicleta. Ou você ia a pé ou você ia com cavalo. Geralmente cavalos eram caros. Tá bom? Então imagina a dificuldade de se comunicar uns com os outros. Ainda mais numa região gigantesca como a China, do Império Chinês, né, que tinha regiões muito desabitadas, como os desertos e a própria região do Tibete, né, entendeu? Então, realmente, qualquer coisinha para se descobrir ali, para se comunicar aos outros, custava muito tempo. Ok? Muito bem. A propriedade que permitiu então a invenção da bússola permitiu a navegação a partir do século IX ter uma outra forma de orientação. Na Ásia, mas na Europa isso só chega no século XIII d.C. Tá ok? Não se tem certeza de como se chegou na Europa, mas tem mais certeza disso do que certeza de se Colombo, por exemplo, Cristóvão Colombo, tinha um aparelho desse aqui em suas naus quando chegou na América. E até mesmo o Pedro Álvares Cabral, será que ele tinha um negócio desse aqui lá? Provavelmente tinha, porque ele já tinha 200, 150, 200 anos de experiência com material, com esse dispositivo. Então é capaz de ter as naus que chegaram aqui na América primeiro, né? Okay? Aí então começam a ser desenvolvidas as bússolas modernas. Quando? Quando esses caras pegam a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, e colocam dentro da bússola. Tá vendo? É uma orientação mais precisa. Então as bússolas modernas seguem essa orientação até hoje. É difícil você hoje comprar uma bússola, mas mesmo quando você baixa o aplicativo da bússola no celular, tem lá a rosa dos ventos. Ok? Então, aí o comportamento da bússola nas diversas regiões do mundo. Repara que não importa, opa, deixa eu botar lá, não importa o lugar do mundo, olha, apontando norte-sul, apontando para o norte, apontando para o norte, apontando para o norte, apontando para o norte, tá vendo? Não importa o lugar do mundo que ela seja colocada, está sempre apontando para o norte. Então, definitivamente, ela vai ajudar o pessoal a se orientar. Não tinha GPS naquela época, hein? Estamos falando de 700, 800 anos atrás. Ok? Vamos lá. Vamos falar especificamente dos ímãs agora. As propriedades que os ímãs têm. Primeiramente, os ímãs, eles são corpos que apresentam fenômenos magnéticos notáveis, tá? E aí nós vamos falar de 4 propriedades dos ímãs. Primeira propriedade. Os ímãs atraem fragmentos de ferro, ou seja, pedaços pequenos de ferro, que eu coloquei aí em parênteses limalha, né? No caso de um ímã de forma em barra, como tem esse aqui, tá ok? O ferro vai atrair vai ser puxado para as extremidades de cima, tá bom? Se for um ímã em forma de esfera, não tem extremidade, ela vai grudar nele assim mesmo, tá? Não importa a forma do ímã, essa propriedade acontece. Então, a primeira propriedade, o ímã atrai ferro e outros metais que mais tarde a gente vai falar sobre eles, tá bom? Segunda propriedade, quando o ímã é suspenso de modo que ele pode girar livremente, ele sempre para orientado na direção norte-sul geográfica, tá? E isso fez o ímã receber para as suas extremidades os nomes Polo Norte, Polo Sul, ok? Então todo ímã tem Polo Norte e Polo Sul, por causa dessa nomenclatura que foi usada, tá bom? Terceiro, ímãs exercem forças uns sobre os outros, tá ok? Então aqui o ímã no Polo Norte com o Polo Norte rola uma repulsão, eles tentam afastar-se. Olha a direção da força aqui, ó, tá empurrando para longe. Por outro lado, o Polo Norte de um ímã atrai o Polo Sul do outro. Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem, tá? O norte de um ímã atrai o sul do outro ímã. O norte de um ímã repele o norte do outro ímã. E o sul de um ímã repele o sul do outro ímã. Ok? Quarta propriedade, então. Cortando-se o ímã ao meio, direto. Ó, essa aqui eu cortei em 2. Depois, uma das partes, eu cortei em 2 de novo. E assim sucessivamente. Não importa quantas vezes você corte. Todo ímã que resultar desses cortes terá os 2 polos. Norte e sul. Tá
bom? É impossível você ter ímãs com polo apenas norte ou apenas sul. Por menor que seja o ímã, ele vai ter os dois polos, ok? Então essas são as 4 propriedades dos ímãs. Recapitulando então, o ímã atrai ferro e outros metais. Os ímãs sempre que estão pendurados ou em posição que possam girar, alinham-se com o polo norte e polo sul da Terra, com essa linha. Os ímãs têm capacidade de atrair-se ou repelir-se, dependendo dos polos que estão próximos. E todo ímã tem polo norte e polo sul. Não existe o ímã com um polo só, ok? Continuando, tá? Passando adiante, pessoal, vamos às propriedades magnéticas da matéria. É aí que a gente vai falar da questão de como é que o ímã, ou os ímãs, interagem com outras substâncias, tá? Então, a primeira coisa, vamos falar dos materiais de acordo com a capacidade ou não de serem atraídos pelo material magnético, tá beleza? Nós temos 3 tipos de materiais que são classificados, cada um deles, de acordo com a reação que eles têm em relação à proximidade do ímã. Primeiro tipo de material, material ferromagnético. O que tem o material ferromagnético? Assim como o ferro, ele é fortemente atraído pelo ímã. Quando você coloca o ímã perto desse material, as moléculas, ou melhor dizendo, os átomos ali, as partículas magnéticas dentro do material, elas se aliam. Então formam um ímã temporário ali, ou seja, eles são fortemente magnetizados pelo ímã. Então eles respondem sendo magnetizados com muita força. Formam ímãs temporários. Tá bom? O ferro é assim, mas não só o ferro. Aqui eu coloquei outras 2 substâncias, o cobalto e o níquel. Tá? Inclusive o cobalto e o níquel são utilizados em uma liga metálica muito magnética, que hoje em dia são aplicados principalmente às unidades de armazenamento de informação nos computadores de alta capacidade, né? Por quê? Porque esse material ele tem um campo magnético tão forte, um magnetismo tão forte, que ele é capaz de magnetizar ao máximo e comprimir ao máximo possível as informações dentro de algum disco, como por exemplo o HD de algum disco de algum computador, tá bom? Ok? Passando adiante aqui, o segundo grupo de materiais são os materiais paramagnéticos. O que acontece? Você aproxima o ímã deles e eles são atraídos muito fracamente pelo ímã. Ou seja, quase não são magnetizados, são baixamente magnetizados, sabe? Muito fraquinho mesmo. Tá? Então, para o ímã atrair esses metais, esse ímã tem que ser muito forte, muito magnético. Tá? Que metais acabam tendo esse comportamento? Alguns metais até comuns, como por exemplo o alumínio e o sódio. Tá? E o titânio, que é muito usado em próteses, né, e tal. Gente, esses materiais quase não são atraídos. Então, como se, por exemplo, nos X-Men, um magneto para poder atrair um troço de alumínio tivesse que fazer uma força danada. É mais ou menos isso. São chamados materiais paramagnéticos. Por que isso acontece? Porque internamente as partículas magnéticas desses materiais não se alinham direito. Tá? Alinham fracamente, formando um ímã muito fraquinho. E os materiais diamagnéticos, que são materiais que respondem ao contrário, ou seja, enquanto o ímã está tentando puxar eles acabam se orientando ao contrário, muito fracamente. E aí, ao invés de se magnetizarem com o ímã, se magnetizam inversamente com o ímã. Então, o ímã, ao invés de atrair, ele é repelido pelo ímã, porque suas partículas lá dentro, elas se orientam ao contrário do campo magnético que o ímã está produzindo. Tá bom? Então eles são fracamente repelidos por ímãs, mas muito fracamente mesmo, tá? Grande parte dos metais tem esse comportamento. Aqui eu coloquei alguns interessantes: cobre, ouro, prata, zinco, silício, tá bom? São materiais que são muito fracamente repelidos pelo ímã, tá ok? Então não rola atração entre eles, tá bom? Então os 3 tipos de materiais, tá? São esses aí: diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Material ferromagnético é atraído com muita força, é altamente magnetizado. Material diamagnético é fracamente repelido. E material paramagnético é fracamente atraído. Tá bom? Vamos voltar aqui então para a análise dessa questão do campo magnético. O que é o campo magnético? O campo magnético do ímã
é uma mudança, uma influência, uma região ao redor do ímã que ele cria para poder transferir, ou se você preferir, transmitir uma força magnética a outras substâncias ou outros corpos com propriedades magnéticas que tem ao seu redor. Ok? Então, todo ímã tem polo norte e polo sul, e o seu campo magnético ele está ligado a esses dois polos. Tá bom? O campo magnético ele é invisível. Tá bom? Então você pega o ímã e você não vê o campo magnético ao redor dele. Mas há algumas experiências que nós podemos fazer para que vejamos a direção e sentido desse campo magnético, ou a sua forma. Tá? Essa aqui em particular, essa foto, mostra o ímã, uma folha de papel, e ele malha o pó de ferro ao redor dele. E aí o pó de ferro fecha nessa forma aqui, mostrando o que nós chamamos de linhas de campo. Tá vendo? Ó, são essas linhas aqui. São chamadas linhas de campo. E a junção das linhas de campo acabam dando ideia da forma desse campo magnético. Tá bom? Aí aqui nós temos ímãs de forma diferente. Aqui na figura preta, tá vendo? O ímã quadradão, que a forma é aquele ali, né? Porque são ímãs de formas semelhantes. E aqui o ímã em forma de U. Olha o campo magnético dentro dele. É em linha reta. Ok? O campo magnético ele sempre produz linhas de campo que saem pelo polo norte magnético e entram pelo polo sul magnético. Ok? Aqui embaixo nós temos várias experiências, fotos, melhor dizendo, né, de várias experiências desse tipo feito com ímãs de forma diferente. Então aqui nós temos um ímã retangular, longo, né? Aqui um ímãzinho redondo bem pequenininho, tá vendo? Dois ímãs redondos aqui, ó, tá vendo como é que o campo é influenciado? Mas formam linhas de campo. Olha aqui o ímã quadradão, tipo aquele ali, ó, bem parecido, né? Isso aí. Aqui um ímã redondo e grande, tá? E aqui tem um ímã bem fininho, em forma de fio mesmo. E aí você parte em dois, ó, olha lá, cada um com polo norte e polo sul, fecha linha de campo. Que se você dá uma olhada bem direitinho, são semelhantes. Mesmo quando você pega os dois e bota num ângulo de 90 graus. Esse aqui é mais maneiro, né? Show de bola. Então, tá? Então, para cada ponto aqui ao redor do campo magnético, tá? Ao redor do ímã, para cada ponto eu vou ter um valor, uma direção e um sentido desse campo magnético. Por isso, para cada ponto ao redor do ímã, eu defino o que chamamos de vetor campo magnético ou vetor indução magnética. Esse vetor, que representa a direção do campo magnético naquele ponto, é representado pela letra B. Tá bom? E o valor dele é medido numa unidade que é chamada Tesla. T. Ok? Bom, aqui nós temos o maior dos ímãs do planeta Terra, que é o próprio planeta Terra. Tá? Sim, o planeta Terra é um grande ímã. Tá ali, ó. Olha a forma do campo magnético da Terra. E o campo magnético da Terra é muito importante. É uma das coisas que permitem a sobrevivência da vida na Terra. Como assim? Já vou explicar isso aí, tá bom? Mas basicamente a Terra, mesmo no seu interior, as linhas de campo retornam pelo interior da Terra, saem e vão. Lembra que eu falei que as linhas de campo saem pelo polo norte e entram pelo polo sul do ímã? Repara bem na figura. Olha, a linha de campo então estão entrando pelo norte do planeta Terra e elas estão saindo pelo sul do planeta Terra. Por que que isso acontece? Isso acontece porque se cometeu um erro, tá? Que erro foi esse? Quando se pegou o ímã, esse aqui aponta para o norte, então esse cara é o polo norte. Esse aqui aponta para o sul, esse aqui é o polo sul. Mas o polo norte de um ímã atrai o polo sul do outro ímã. Na verdade, o planeta Terra tem no hemisfério norte o sul magnético e no hemisfério sul o norte magnético. Por isso que a bússola fica com o norte apontado para cima, vamos dizer aqui, né? Dessa maneira. Porque aqui é o polo norte da bússola sendo atraído pelo polo sul da Terra. O que faz sentido com o que nós falamos antes. Então, por não saber disso,
a nomenclatura que foi dada aos polos do ímã trouxe-nos um inconveniente. Então, o inconveniente é qual? É o fato de ter que lembrar que aonde é o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético, e aonde é o polo sul geográfico da Terra é o polo norte magnético. Tá bom? Então os polos são invertidos por causa de um erro histórico que se cometeu. Tá? Agora não tem mais como voltar, né? Tá bom? Eu estava falando aqui que o campo magnético é uma das coisas que mantém a vida na Terra. Como assim? Essa foto última aqui, ó, essa última aqui, essa primeira e essa segunda aqui, mostram fenômenos magnéticos atmosféricos chamados de auroras. Tá? O que são as auroras? São liberação de luz que partículas com alta velocidade de carga elétrica que vêm do espaço liberam ao serem desviadas pelo campo magnético. Olha essa última figura do slide anterior. Veja essa aqui. Ó. Essa aqui é uma representação em como se fosse em visão de ultravioleta ou infravermelho, não lembro qual das duas agora, tá? Da forma do campo magnético. Essa forma do campo magnético da Terra permite você ver que, como ali também, ó, mais em cima e mais embaixo, a curvatura do campo magnético é maior. Isso faz com que partículas, isso faz com que partículas que cheguem nessas regiões sejam desviadas, percam energia e liberem uma parte de sua energia em forma de luz. Como são só no extremo norte e só no extremo sul, somente nessas regiões dá para ver a aurora. No extremo norte, essa aurora é chamada boreal. No extremo sul, essa aurora é chamada de austral. Tá? Por que a aurora boreal é tão mais famosa? Porque no extremo norte nós estamos falando de países como, por exemplo, Rússia, né, no caso do extremo norte do planeta mesmo, né, ali na Sibéria. Nós temos a Lapônia, Suécia, Dinamarca, temos a Islândia, temos a Groenlândia, que é uma parte da Islândia, e o extremo norte ali da América, né, norte do Canadá, e o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Nesses lugares tem gente morando. E por isso, muito mais gente teve oportunidade de ver a aurora boreal e fazê-la famosa do que, por exemplo, na Antártida, que é onde você consegue ver a aurora austral. Na Antártida não mora ninguém. Tá bom? Então, por isso a aurora boreal é muito mais famosa, porque tem muito mais testemunhas. Tá bom? Mas, nos dois extremos da Terra acontece a mesma coisa. Beleza? Muito bem. Essas partículas, elas têm tanta energia que se chegassem na superfície da Terra, elas agiriam como partículas de alta energia, tipo raio-x ou raio gama, e praticamente esterilizariam a superfície terrestre. Então o campo magnético, ao desviar essas partículas, protege toda a vida que está na superfície da Terra desses raios. Então o campo magnético para nós é muito importante. O campo magnético da Terra, é claro. Além disso, tem outros também, né? Tem o fato de algumas aves, algumas espécies de aves, migratórias especialmente, terem seu voo orientado pelo campo magnético da Terra. Tá bom? Isso é muito interessante também, você pode consultar na internet para ver isso aí. Aqui tem algumas fotos mostrando a aurora boreal vista do espaço. Deixa eu botar aqui, peraí, lá naquele pontinho lá, ó, tá vendo a aurora boreal vista do espaço? Tá ok? Aqui uma outra representação em ultravioleta, tá? É uma manipulação feita em laboratório, tá bom? E aqui mostrando que outros planetas como Júpiter, por exemplo, também tem sua aurora boreal ou aurora austral, tá? Ok? Beleza, tá bom? Aqui é uma foto, uma representação do que acontece numa tempestade solar, que aí o Sol emite uma quantidade de partículas muito maior do que geralmente emite. E aqui um gráfico, como se fosse um gráfico de calor, de como fica a emissão de luz dessas partículas. Olha a Terra aqui, ó, ao longo da Terra. Tá vendo? Então, onde tem as cores mais fortes, vermelho e amarelo, são onde tem maior emissão de energia, maior emissão de luz, no caso. Tá bom? Então, o campo magnético é uma das coisas que protege a vida na Terra. Tá bom? Tem a atmosfera, outras coisas. Mas o campo magnético dá a sua contribuição. Graças a Deus ele está aí para nós. Inclusive, o campo magnético da Terra está em mutação. Alguns cientistas dizem que ele está enfraquecendo, mas uma taxa muito pequena, e que ele tem um giro, ou seja, está rotacionando. E outros cientistas afirmam que a origem do campo magnético da Terra é o movimento do núcleo da Terra, que é basicamente ferro derretido, que tem um movimento de rotação. Ok? Isso geraria o campo magnético da Terra. Tá bom? Bom,
Isso escapa um pouco da nossa matéria, foi informação a mais que eu dei para vocês. Continuando a nossa matéria, vamos falar aí do seguinte. Eletricidade e magnetismo eram duas áreas descobertas em momentos diferentes, em lugares próximos, mas diferentes, e que tiveram desdobramentos diferentes durante muitos séculos. Mas em algum momento da história, essas duas áreas foram unificadas. É isso que nós vamos falar agora. Então a primeira coisa que eu quero falar é a lembrança. Tá? Lembre-se que o magnetismo foi descoberto através da manipulação, né, da magnetita, que é basicamente minério de ferro, na região da Magnésia, né, entre Grécia e Turquia. Lembrando que a eletricidade foi descoberta por volta de 600 a.C., século 6 a.C., né? No âmbar, que é um material completamente diferente da magnetita. Beleza? Então as duas descobertas foram materiais completamente distintos e feitos por pessoas diferentes em lugares diferentes. Ok? Muito bem. Aí temos uma pausa. Devido a vários fatores, a guerras, influência da igreja, desinteresse por parte dos estudiosos, os conhecimentos da área da eletricidade e do magnetismo, eles ficaram muito tempo sem ser tocados adiante, sem evoluírem. Isso aconteceu entre o século 3 a.C. e o século 14 a.C. Mas depois desse período, a época do iluminismo, né, aí retomou-se esse estudo. E o primeiro que se destacou nesse foi o médico, né, em inglês, William Gilbert, no século XVI, onde ele lança um livro chamado De Magnete. Se eu fosse traduzir, porque está em latim, né, seria a respeito do magnetismo, alguma coisa desse sentido, tá bom? E aí ele publica esse livro, ele sugeriu que a Terra fosse um grande ímã e por isso teria o efeito da bússola, né? Foi o primeiro a tentar teorizar a respeito da unificação, de que vai ser uma coisa comum, eletricidade e magnetismo, tá bom? Mas ele estabeleceu uma diferença entre elas, o que acabou fazendo uma influência negativa em relação à unificação até o século XIX, tá bom? Mas ele foi o cara que manipulou ali eletricidade e magnetismo e botou nesse livro as suas conclusões, tá bom? A unificação dos conhecimentos só acontece mesmo depois de séculos. Essas duas áreas permaneciam separadas. Todo mundo via a eletricidade é aquilo ali, o magnetismo é aquilo ali, tá bom? E aí? Bom, depois de um tempo, aconteceram descobertas e foram realizadas experiências que sugeriram que não é bem assim, tem uma relação entre elas. Entre esses experimentos, entre essas descobertas, duas foram mais importantes. Tá? Primeira descoberta, o descoberto de Oersted. Eu estou falando Oersted, mas esse cara é um dinamarquês. O O ali não é a letra original do nome dele, mas vamos falar do Oersted, porque é como a maioria fala, né? Que a gente consegue entender. Esse carinha aqui, esse dinamarquês, ele percebe que quando a corrente elétrica passa por um fio próximo de uma bússola, a bússola muda de direção. Então, lá, o switch aqui quer dizer chave. Tá? Então, com a chave aberta, a bússola aponta para um lugar. Quando a chave é fechada, passa a corrente elétrica da battery, que é a pilha, para o compass, que é a bússola. Tá? E aí, essa corrente elétrica, passando próximo à bússola, perturba a agulha magnética. Quando ele viu isso em seu laboratório, ele ficou extremamente perturbado. O que é isso que eu descobri aqui? E foi tocando experiências outras com mais eletricidade, com outras bússolas, e descobriu que isso sim acontecia. A eletricidade é capaz de influenciar no magnetismo. A corrente elétrica influencia na bússola. Tá? Uma descoberta meio acidental, mas que depois passou a ser testada. Tá bom? Então a conclusão dele é que ao passar a corrente elétrica por um campo magnético, né, por um fio, gera-se um campo magnético ao redor dele. E esse campo magnético influenciaria ali no comportamento da bússola. Ok? Nesse caso aqui, ó, temos algumas experiências que o pessoal faz. Olha que maneiro essas animações aqui. Olha a cara ali em particular. Ó. Olha a bússola rodando quando o cara bota a corrente elétrica ali. Que maneiro, né? Olha isso aqui, o cara chegando à pilha próxima, com a corrente elétrica passando, ó, a bússola se move para lá e para cá. Ou seja, a eletricidade influencia no magnetismo, porque cria um campo magnético também. Tá bom?
Ok, essa foi a primeira experiência ou experimento de Oersted. Agora vamos ao experimento de Faraday, tá? Esse sujeito aqui, esse homem, a gente fala em português Michel Faraday, mas é Michael Faraday, ok? Não, vamos falar Michel Faraday. O Faraday percebeu que ao expor um fio condutor de cobre, normal, né, a um campo magnético, e se esse campo magnético não fosse fixo, mas tivesse valor variável, que esse fio começava a ter corrente elétrica por ele. Ou seja, um campo magnético variável é capaz de provocar corrente elétrica em um fio. Então, o que acontece? Naquele experimento ali, por exemplo, ó, naquele negocinho ali, tem um ímã, vai passar dentro de um tubo onde tem um fio enrolado, e ali embaixo onde tem um medidor de eletricidade, um amperímetro. O que acontece? Quando esse ímã for mexido, vai passar corrente elétrica. Qual é a prova de que a corrente elétrica vai passar? O ponteiro do negócio aqui se move. Tá? Olha só esses experimentos aqui. Ó. Então, quando o ímã é movido, o campo magnético no condutor varia. Vai surgir uma corrente elétrica. Veja nesse primeiro aqui. Ó. Quando o ímã se move, a lâmpada acende. Quando o ímã para, a lâmpada apaga. Então, o ímã parado não produz corrente elétrica. Agora, o ímã se movendo produz, porque o campo magnético está variando, né, o valor, a intensidade, né, a direção ou o sentido. E nesse segundo experimento aqui, que é exatamente aquele que nós comentamos ali, ó, olha lá, o ímã entra e o ímã sai da região onde tem o fio, e aí o voltímetro acusa que há uma corrente elétrica passando ali. Tá vendo aí? Então Faraday, na verdade, fez um experimento de Oersted invertido. Oersted diz que com eletricidade é possível gerar magnetismo. Faraday acabou de falar que com magnetismo é possível gerar eletricidade. Ou seja, não tem mais como negar que eletricidade e magnetismo têm uma coisa comum. Ok? Então, essas descobertas, né, e outras também foram muito importantes. Que outras descobertas aí? Bom, houve novas descobertas aí, em particular, de 3 ou 4 outros cientistas que foram muito importantes para poder não só falar, mas também provar matematicamente o que acontecia na experiência de Faraday, de Oersted e em outras que vieram depois, tá? Então aqui nós temos alguns desses caras, os mais importantes para nós aqui. Faraday e Oersted são os mais importantes da matéria, mas esses caras aqui também merecem destaque, tá? Ampère, André-Marie Ampère, o cara que dá nome a ampere, que é a corrente elétrica, a unidade de medida de corrente. Então, a lei de Ampère define que o valor do campo magnético criado por um condutor onde passa a corrente elétrica, ele consegue matematizar isso, tá ok? Que é a experiência de Oersted. Tá? Aqui, Lenz, que é um cara que eu acho que é alemão, tá bom? Lenz identifica o sentido da corrente elétrica induzida na variação do campo magnético. Então, Faraday descobre que quando o campo magnético muda, passa corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica está indo ou está voltando? Quem define isso é Lenz, através de uma lei que também tem comprovação matemática. Ele que desenvolve, tá bom? E o último aqui, Neumann e Faraday. Neumann progride o trabalho de Faraday. O que acontece? Prediz qual é o valor da tensão elétrica, da voltagem criada quando o campo magnético varia. Ou seja, o campo magnético muda, aumenta ou diminui, oscila, cria-se uma voltagem. Através desse cálculo, que é a lei de Neumann-Faraday, você consegue identificar qual o valor dessa voltagem. Então esses caras aí tiveram importância inegável no que vem agora, que é a unificação da eletricidade e do magnetismo, através da teoria eletromagnética de Maxwell. Tá? O Maxwell, ele é um cientista muito mais teórico do que prático, mas ele tinha um conhecimento matemático muito grande. E aí o que acontece? Ele pega as equações dos seus antecessores, que nós vimos ali alguns deles, e pega as ideias de Faraday e de Oersted, e trabalha naquilo durante algum tempo. E aí percebe que é possível você criar uma teoria com esses trabalhos que finalmente unifica a eletricidade e o magnetismo. Ela é a chamada teoria eletromagnética de Maxwell. E é ela que fecha o corpo de conhecimento teórico dentro dessa parte da matéria. Tá bom?
E isso foi tão importante que teve consequências para nós muito grandes. Hoje, todas as coisas que nós usamos eletrônicas aqui só são possíveis serem construídas por causa dessa lei. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para comentar isso aqui, tá? Da lei da teoria eletromagnética de Maxwell, tá bom? Então, além de unificar os fenômenos elétricos e magnéticos, estabeleceu a conexão entre Oersted, Faraday, Ampère e Gauss, são as 4 equações principais de seu trabalho, e demonstrou que todos os fenômenos elétricos e magnéticos poderiam ser descritos em apenas 4 equações, que são essas aqui. Essa matemática você não vai entender porque isso é nível de faculdade, 3º grau, tá bom? Então não esquenta a cabeça em entender essa equação não, só vai identificar, tá bom? Então aqui, a variação de um campo elétrico cria uma indução magnética, a variação do campo elétrico cria uma variação previsível em determinada direção do campo magnético, a variação do campo magnético quando é nula não cria efeito, mas quando ela não é nula, cria um efeito elétrico. Então essas 4 equações são chamadas de equações de Maxwell, okay? Elas basicamente encerram a separação entre eletricidade e magnetismo, formando uma teoria única. Ok? Para a gente poder terminar aqui então, possível que a eletricidade gera magnetismo e que o magnetismo gera eletricidade. Então nós temos aí outras fontes de campo magnético. Os ímãs não são a única fonte de campo magnético, não são mais. Né? A partir dessa teoria aí, ó, fechou. Tá bom? A eletricidade pode produzir ímãs. Esses ímãs, usando eletricidade para produzir campo magnético, são chamados eletroímãs. Ok? Então, através da variação do campo magnético, é possível gerar corrente elétrica. Opa! Isso permite que a gente crie geradores, ou seja, instrumentos que produzem eletricidade, tá bom? E também motores elétricos, que são dispositivos que aproveitam a eletricidade e o efeito magnético para produzir movimento. Geradores, motores elétricos, eletroímãs, isso tudo vem a partir das teorias de Maxwell, da unificação do eletromagnetismo. Sem isso a gente não chegaria nessas conclusões, nesses experimentos e nem nessas invenções tão importantes, tá bom? Aí nós temos então outras fontes de campo magnético, o próprio fio, deixa eu voltar aqui, o próprio fio reto, por exemplo, né? Quando você tem um fio reto, ao redor dele tem um campo magnético, tá ok? A forma da circulação de campo magnético é dada pela regra da mão direita. Olha a direção do fio, olha a corrente elétrica está subindo, bota o polegar subindo, e aí você pega a mão e faz isso. Essa é a direção da circulação do campo magnético ao redor do fio. Se a corrente elétrica estiver descendo, essa vai ser a direção de circulação do campo magnético. Olha aqui, tá vendo? Olha o campo magnético ali. Essas são as linhas de campo ao redor do fio, em determinado ponto. Tá bom? Vamos lá para o outro. Uma espira circular. Você pega o fio, vai deixar reto, fecha um círculo com ele, tipo um anel de fio. Um fiozinho, um círculozinho. Tá aí, ó. Isso é chamado espira circular. Tá ali, ó. Tá? E aí, dentro da espira circular, há linhas de campo que você tem uma certa regularidade. Com a regra da mão direita, você também pode prever qual é a direção do campo magnético dentro, no interior da espira. Tá bom? E se você enrolar várias espiras simultâneas, você vai ter o que nós chamamos de bobina chata, ou bobina achatada, tá bom? Que são esses aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, várias espiras juntas, tá vendo? A corrente elétrica girando ali dentro, ao invés de uma espira terão várias espiras, isso vai fazer aumentar a intensidade do campo magnético, beleza? E também tem aí, deixa eu passar aqui um pouco adiante, o solenoide, que é a bobina longa, tá certo? Que também faz aumentar o campo magnético dentro do seu interior. E é basicamente isso que dá, vamos dizer assim, condição de criar os eletroímãs. Olha aí naquele desenho ali, por exemplo, ó, desse aqui, ó, aquelas peças ali. O cara acabou de criar um eletroímã com um solenoide, que é basicamente o fio enrolado, de maneira longa. Nas campainhas também, esse solenoide é usado com efeito magnético de mover ali a parte que vai bater o sino ali, tá bom? Todos esses caras, o fio reto, a espira circular, a bobina chata e o solenoide são tipos de fontes de campo magnético em que você com a eletricidade controla a intensidade, a direção e o sentido do campo magnético que você quer.
Isso é muito importante, principalmente na eletrônica, tá? E nos aparelhos que nós temos aí se usa demais essas peças aí. Tá bom, pessoal? Agora, como tudo em física cabe em matemática, tem análise matemática dos campos magnéticos. Vamos passar nisso aqui direto, rapidamente, só para comentar, tá bom? O vetor campo magnético, que é representado por B, tá vendo? Porque tem direção e sentido, ok? Ele indica a direção do polo norte da agulha que vai ser colocado próximo àquele campo magnético ali, tá bom? E tem direção tangente à linha de campo magnético. Ou seja, isso que é importante, a direção, sentido e o módulo do campo magnético B em cada ponto mudam de ponto a ponto ao redor da fonte do campo magnético. Então temos aqui algumas imagens demonstrando essa questão do campo magnético aqui. Por exemplo, campo magnético de um ímã, ó, ao redor do ímã, tá vendo? Aqueles pequenos pequenininhos ali, ó, são pequenas agulhas magnéticas. Olha como é que elas se alinham com a linha do campo magnético, tá vendo? Direitinho. Aqui também, ó. Olha o campo, olha a setinha vermelha. É a direção do vetor B. Lembre-se, a linha de campo sai do polo norte, dá a volta por fora, entra pelo polo sul, atravessa o ímã de volta. São sempre linhas fechadas, a linha de campo magnético. Tá bom? É exatamente o que acontece na Terra também. Ó. Olha lá, as linhas de campo magnético e os ímãs ali. Ó. É exatamente como acontece aqui. Então, sempre os ímãs se alinham com a linha de campo magnético que passa ali onde eles são colocados. Tá bom? Então, qualquer ímã isso serve. E os eletroímãs? Isso também acontece. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o campo magnético de um fio reto, tá certo? É um fio reto comprido, né? Gera ao seu redor linhas de campo magnético circulares, tá certo? E o ímã colocado ali próximo vai pegar a direção e o sentido tangente, ou seja, aqui, ó, encostando apenas num ponto do círculo. Tá vendo? Em cada ponto. Aqui, assim, da direção de circulação, né? Regra da mão direita, lembra? Ó, aqui, ó, o campo magnético é assim. Então, nesse sentido, como está dizendo ali. Tá bom? Agora, nesse lado aqui, o campo magnético está saindo. E nesse lado aqui, o campo magnético está entrando. Como é que eu represento uma seta entrando e uma seta saindo? Olha aqui, ó. Campo magnético saindo, bolinha e pontinho, significa que você está vendo a seta aí para dentro de você, para cima de você, na sua direção. E campo magnético, ó, bolinha com xizinho, significa que você está vendo a seta entrando no quadro, ou seja, se afastando de você na direção do quadro, tá bom? Então aqui é bolinha pontinho, está indo pelas duas direções, e aqui a bolinha xizinho está indo lá para dentro. E dos lados? Dos lados vai como na figura anterior, tá vendo? Ó, aqui. Tá vendo? Ó. Ok? Então, em cada ponto ao redor do fio, a direção sentido do campo magnético é uma reta tangente à curva naquele ponto que você estiver analisando. Isso é meio complicado, porque envolve um pouco de matemática, tá? Mas com o tempo a gente vai assentando as ideias, tá bom? Aqui a mão direita lá, ó. Olha esse gráfico aqui, tá vendo? A direção do campo magnético variando de acordo com os pontos que você analisa, tá bom? E ao redor do fio, representando por bolinha pontinho e bolinha xizinho. Tá vendo? Ok. O valor do campo magnético do fio. Olha lá o valor. Formulazinha, né? I é a corrente elétrica, R é a distância entre o fio e o ponto que você está analisando. μ0 é uma constante que depende do ambiente, é chamada de, cadê ela aqui? Olha aqui, ó, permeabilidade magnética do meio, depende do ambiente. No ar tem um valor, na água tem outro valor, no vácuo tem outro valor. Ok? Muito bem. Agora, vamos usar essa equação toda aqui mesmo, né? Não. Tá? Não vamos não. Para a gente se aproximar aqui do final, também podemos aplicar essa questão do campo magnético, do vetor campo magnético, a espira, por exemplo, aqui como está aqui, tá? Olha ao redor da espira. Né? O campo magnético aqui dentro, somando para lá, vai fazer o campo magnético entrando no meio da espira e saindo no meio da espira. Aqui, ó, olha a corrente elétrica, olha a setinha vermelha, ó. Olha o polegar para onde está indo, para dentro, então o campo magnético é para dentro. Olha esse campo magnético aqui. A espira ali, ó, está nesse sentido, tá vendo? Então o campo magnético no meio da espira está indo para cima. Ok? Isso chama-se regra da mão direita. Tá bom?
E é claro que tem uma formulazinha, ok? A vantagem da aspira da bobina é fazer um campo magnético previsível, você pode manipular, beleza? Assim como na aspira também na bobina achatada, tá vendo? Você pode entender como um conjunto de espiras. E por último, né, o campo magnético no solenoide, tá vendo? Olha que esse campo magnético é extremamente forte. Não só você controla a direção, você tem uma controla a intensidade também, tá bom? Beleza, pessoal? Essa foi a matéria toda que eu dei para vocês durante esse período. Eu vou dar uma paradinha aqui então para a gente poder entrar na correção dos exercícios, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender. Depois você me dá um retorno a respeito disso, tá, pessoal? Uma boa semana para vocês e daqui a pouco a gente volta de novo, falou? Valeu!